Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá aí mais uma aula, né, de matemática. Concluímos lá a parte de conjuntos, tá? Então vocês fizeram lá os exercícios, qualquer coisa, posta as dúvidas, tá? E a gente vai começar com essa segunda parte aí, tá? Dando continuidade ao assunto, a gente vai ver a parte de análise combinatória, tá? Então, para isso, de conjunto eu tinha preparado matéria para vocês, que o livro de vocês não trazia, né, esse conteúdo, mas vocês vão acompanhar toda essa aula pelo livro de matemática de vocês, tá? Esse assunto tem aí na parte 2, vocês vão procurar aí no capítulo de análise combinatória, vão abrir para a gente poder tá acompanhando esse assunto de combinatória, tá bom? Então, vamos ver aqui os conceitos, tá? Iniciais de análise combinatória. Diz assim: em qualquer ramo da atuação, a contagem faz parte do cotidiano das pessoas, né? Por isso dedicamos este capítulo ao estudo da contagem. Para entender a necessidade desse estudo, tente responder as seguintes perguntas. Então, na verdade, a análise combinatória em matemática, ela é a parte da matemática que a gente vai estudar formas de contagem, tá? Métodos de contagem. Na verdade, a análise combinatória se preocupa com isso, né? A gente pegar alguns problemas e identificar aí quais são os métodos que a gente pode usar para dar uma solução aí, né? Esses métodos de contagem, ok? Então, por exemplo, eu tenho esse probleminha aqui, né? Uma pergunta: quantas placas diferentes de automóveis formadas por 3 letras e 4 algarismos podem existir? Então, a gente sabemos que existe cada automóvel, né? Ele possui, né, uma placa diferente de outra, né? Isso aí identifica o automóvel. Então, hoje em dia, né, essa placa comum que a gente vê são 3 letras e 4 algarismos, né? Apesar que existe já uma nova placa aí da Mercosul, mas vamos descartar essa, vamos trabalhar com essa padrão aí, né, que ainda tem, que é 3 letras e 4 números. Então, baseada nisso, se eu quisesse saber quantas placas poderíamos formar com 3 letras e 4 números, né? Como é que a gente poderia fazer? Como é que a gente poderia encontrar essa resposta, né? Será que teria que formar todas as placas, né? Combinações possíveis para poder saber quantas tem? Ou deve existir, ou existe, né? Claro, um método que a gente conta isso aí, né? Mais rápido, né? Do que estar formando todas as placas, tá? Outra pergunta aqui: de quantas maneiras diferentes, né? Você pode escolher 6 entre 60 números para jogar na Mega Sena? É a pergunta que todo mundo queria fazer, né? E saber quantos cartões você deve jogar na Mega Sena, né? Quantos cartões diferentes você deve jogar na Mega Sena de 6 números para ter 100% de chance, né, de ganhar na Mega Sena, né? Então, se você a gente vai fazer isso aqui, tá? Se a gente vai encontrar quantos cartões é possível, a gente pega esse valor, essa quantidade, multiplica pelo valor do cartão. Então a gente vai saber quanto em dinheiro, né, a gente teria que dispor, né, para jogar em todas as formas possíveis da Mega Sena e ter a chance de 100% de ganhar. Será que vale a pena? Será que não vale, né? Será que é maior que o prêmio, né? Então, vamos responder depois essas perguntas, tá? Então, aqui a gente tem as placas, né? Tem um exemplo aí do bilhete da Mega Sena. Outra pergunta, né? Quantos números de telefone, né, de 8 dígitos, né, que apesar que hoje é 9, mas de 8 dígitos podem existir, né? Então, cada aparelho tem um número diferente. Então, com 8 dígitos, quantos números a gente pode formar, né? Quantos números de telefone a gente pode formar, tá? Também é um problema que a gente pode encontrar facilmente usando aí a análise combinatória, né? Em uma classe de 40 alunos, quantas são as possíveis escolhas para 2 representantes de sala, né? Se eu pegasse uma sala de 40, quero escolher 2, né? Então, quantas formas eu posso escolher 2 pessoas dentro de 40, né? Ou 2 alunos dentro de 40, tá? Então, como você pode perceber, contar, né, nem sempre é um processo tão simples, tá? Como pode parecer à primeira vista. Contar unidades uma a uma é um processo, claro, elementar, né?
não é viável em muitas situações. Imagine só a gente tá fazendo todos os cartões possíveis da Mega Sena, né? E isso aí ia levar muito tempo, nem sei se você ia conseguir fazer, né? Um por um. Pois é necessário estabelecer métodos de contagem que atinjam o resultado mais rapidamente. Conhecer tais métodos é o objetivo da análise combinatória, né? Então, a análise combinatória se preocupa com isso, a gente estabelecer métodos de contagem, tá bom? Vamos ver o princípio fundamental da contagem, tá? A análise combinatória é alicerçada no princípio fundamental da contagem, também é conhecido como princípio multiplicativo da contagem, né? É um princípio, vamos ver, mas na verdade, dois princípios, né? É o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, tá? Intuitivamente você já conhece esse princípio e já aplica no cotidiano, né? Então vamos pegar uma primeira situação. Nessa primeira situação, nós temos aí um cinema, né? Nesse cinema eu tenho poltronas, né? E essas poltronas são dispostas em filas, né? Cada fila tem um número igual de poltronas, né? Então, se eu quiser saber quantas poltronas tem nesse cinema, quantas poltronas eu tenho aqui, será que eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, sair contando uma por uma? Ou existe uma forma mais prática e mais rápida de contar quantas poltronas tem, né? Então, se você observar o seguinte, que se cada fila tem um número igual de poltronas, então era só eu pegar, contar quantas tem na primeira fila, né? Se eu contar aqui quantas tem nessa primeira fila, eu tenho aqui 20 poltronas. E depois contaria quantas poltronas, né? Quantas filas eu tenho. Se eu observar aqui, eu tenho aqui 16 filas. Então, se cada fila tem 20, eu tenho 16. Então, era só para encontrar quantas poltronas eu tenho. Eu ia multiplicar 16, né, que é o número de filas, pelo número de poltronas, daria 320 poltronas, tá? Então, aqui eu apliquei o princípio multiplicativo, ok? Uma segunda situação. Imagine que em uma das seções do cima é mencionado, na situação anterior, há uma promoção, né? Cada ingresso comprado dá direito a 2 barras de chocolate. Neste caso, qual o total de barras distribuídas nessa seção? Então, também, né? Se eu tenho 320 poltronas e cada ingresso, que é uma poltrona, ganha 2 barras de chocolate, eu teria no total 640 barras de chocolate, né? Ou também, se eu quisesse fazer isso da forma, né? Teria 16 filas, 20 poltronas, 2 barras por poltrona, daria 640 também barras, tá bom? Então esse aí é outro exemplo do princípio multiplicativo, tá? A gente vai parar nesse vídeo por causa do tempo, mas a gente continua, né, no próximo vídeo, ok? Vendo nesse mesmo assunto. Até mais.